programa Você Pode. Jornalista Adriana Nascimento. Fala, minha gente, muito bom dia. Estamos de volta com mais um Você Pode, para conversarmos sobre políticas públicas e psicologia, assim como todas as temáticas e atores sociais que estão envolvidos de alguma forma nesse assunto tão importante para a sociedade, exemplo das assistentes sociais, que devem participar das discussões e decisões para as diretrizes, objetivos, ações, metas no planejamento de aplicação do orçamento governamental. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e dar a voz à nossa especialista em psicologia, Juliette Barreto, que tem atuado diretamente com as necessidades de algumas comunidades aqui em Salvador e, por isso, pode falar com propriedade das nossas temáticas na prática. Bom dia a todos, todas, todes. Vamos, de fato, continuar aqui nossa temática, né? Políticas públicas e psicologia, e também iniciando aqui a discussão sobre as ações afirmativas, né? Para compreender sobre o que são as políticas públicas, vamos precisar se desfazer, né, de alguns estigmas com toda essa ideia de política pública. Geralmente, quando se fala em política pública, as pessoas têm a mania, Adriana, de associar os processos assistenciais, né? A política pública afeta todos os cidadãos, ricos e pobres, independente se você concorda ou não com ela. Ela está te afetando nesse momento. Se você é rico ou pobre, a questão não é essa. A política pública envolve toda a sociedade. E ela está em todas as áreas. Ela envolve questões econômicas, questões sociais, envolve questões públicas, políticas. Ela envolve, na verdade, até questões específicas na vida de uma pessoa. Saúde pública, lazer, tudo isso sendo área de política pública. Então, de modo geral, as políticas públicas são conjuntos de programas e ações governamentais com participação de setor público ou privado para garantir a cidadania. Entre as medidas que podemos classificar, a gente entende, né, como você trouxe aqui, a gente falou muito bem no programa passado, que uma das ações que a gente, na qualidade de psicólogos, psicólogas, comunitários, a gente pode estar potencializando, né, abrindo esse espaço de discussão com toda a população. Não é isso, Adriana? Exatamente. E eu queria só ratificar o que você falou, que atinge todas as pessoas, porque temos as políticas públicas regulatórias, por exemplo, que é o estabelecimento de códigos, de leis, que afeta toda a população, independente de classe social, como a criação de um código de trânsito. Rico, pobre, todos eles vão ser afetados. Independe da condição de renda. Existem políticas lógicas para públicos específicos e existem políticas que é para toda a sociedade. E isso daí é indispensável, o conhecimento. As pessoas precisam realmente estar a par disso para poder intervir no seu dia a dia e no futuro da própria pessoa e dos seus, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, né? Lembrar, assim, da participação de todos no programa anterior, agradecer a todos que estiveram aqui presentes conosco. Queria agradecer a Elcio, que é nosso aqui ator social, que tem, assim, uma fidelidade ímpar com as amizades dele, né? Deixa ele soltar a voz dele aqui para o pessoal já sentir a potência. Bom dia, meninas, bom dia. Bom dia. É isso aí. E ele tem uma fidelidade linda, assim, são bem-aventurados os amigos de Aécio. Ele realmente é um amigo muito fiel. É muito bonito de ver isso, com todo respeito. Né? Olha, eu estou chorando, viu? Mandar um abraço também, né, ao nosso queridíssimo superintendente, Baroni, que estava aqui presente na última, né? No último programa. Um abraço, fez a participação, a gente não conseguiu. Quem tem meu WhatsApp, eu estou aqui com o WhatsApp web, estou me revestida de mulher polvo aqui, então vários tentáculos, meu WhatsApp web está aqui, quem tiver meu contato do WhatsApp pessoal também pode falar, pode intervir, pode participar. E nós temos as demais participações, né? Eu gostei dessa expressão, mulher povo. É que nós somos isso, né? Ontem foi dia 8 de março, nós somos isso. A gente vai falar sobre, né? Vamos voltar, mas vamos só lembrar as formas de participação aqui pelo Você Pode, né? Pelo Instagram, sim, ao vivo, @JuliettePC.
Nós temos também, se quem quiser ouvir pelo celular, na internet, pode digitar o site www.cruzeiroam.com.br. Pode participar também pelos números que a Aécio vai liberar para a gente aí, os números para contatos da rádio com perguntas, questionamentos e sugestões. Ligue e participe da nossa programação. 71-3511-2832. Programa Você Pode. Políticas Públicas e Psicologia. Apresentação, Juliette Barreto. Ligue e participe da nossa programação. 71-3511-2832. Jornalista Adriana Nascimento. É isso aí, gente. Eu quero agradecer também pelo carinho de sempre de Juliette, né, que está comigo, assim, parceirona, é meu lado simpático. Ela não gosta que eu fale isso, mas eu sou um pouco fechada e nesse sentido ela é meu lado simpático, né? O que seria mesmo esse lado simpático? Assim, A potência da mulher, né? é porque eu sou mais fechada, sou mais assim, na minha, e você é mais despojada, fala Então, mais. né? Sobre isso. Pois é. Queria agradecer também a minha família, que tem sido assim a minha pedra angular, não só na minha vida profissional, mas na vida pessoal e em todos os aspectos. E quem me conhece, como vocês sabem, o quanto minha família tem sido um apoio, tem sido importante, tem sido fundamental na minha vida. E eu gostaria assim, de mandar um beijo, um carinho especial para eles. Os outros participantes também que não conseguiram ter contato, mas que participaram com a gente, que colaboraram, que elogiaram, que viram depois, os recados que a gente recebeu durante a semana, os feedbacks, os elogios, as pessoas querendo participar, falando da importância da temática, de todas as espécies de políticas públicas. E conjunto de ações governamentais, né? Pensar em quais políticas nós, mulheres, estamos inseridas. É importante a gente pensar sobre, né? Esse conjunto de ações governamentais podem ter o apoio de tanto entidades civis quanto de entidades públicas do Estado, né? Então, a gente sempre fala que tem um viés político do ponto de vista de imprimir uma característica ideológica. Sempre, né? sempre. Tem que Mas, ter ao mesmo tempo, participação Adriana, é também uma estatal. política de características de viés administrativo, né? Então, a gente Claro. precisa ter esse entendimento para pensar nessas Precisa políticas do que conhecimento nós técnico. estamos inseridas. Isso, precisa do conhecimento técnico, porque existe um ciclo. Toda política pública ela tem um início e ela tem um fim, porque ela precisa alcançar os objetivos para exatamente beneficiar a população, foco da agenda da política pública. Então, precisa de profissionais especializados para a questão administrativa. Agora, é lógico que nós temos a influência de poder governamental que precisa estar inserido nas decisões. E quando a gente traz esse conceito, né, do viés administrativo, né, o que isso de fato significa é que quando é de viés político, que entra governo e sai governo, as políticas públicas podem aprofundar ou diminuir, a depender da época, né? Mas quando eu falo aqui, né, de um viés administrativo, é que elas servem sempre do ponto de vista burocrático, que é o Estado, as instituições públicas, que estão sempre comandando ali no comando, né? E por isso que quando a gente pensa nesses viés administrativo, separo as políticas públicas de dois grandes saberes, que é a política de governo e política de Estado. Política de governo seria uma alternância de poder e, quando falo de uma política de Estado, me refiro aqui àquela que tem continuidade. Permanente. Exato. E aí, fazendo, né, essa ponte com a mulher, inclusive ontem, né, 8 de março, que marca o Dia Internacional da Mulher, é importante a gente pensar, né, e falar sobre as ações afirmativas, né? Quais são as principais políticas públicas de ações afirmativas? Exatamente. O que você falou é muito importante, Júlia, porque as pessoas precisam dar importância a essa questão de eleição, de voto, de representação, né? Nós estamos numa democracia representativa e as pessoas precisam dar evidência a isso, porque são eles quem vão decidir o nosso futuro, como você falou. Eles vão fazer a escolha das temáticas que entrarão
no orçamento, no ciclo orçamentário. Todo governo ele tem um ciclo orçamentário de 4 anos do plano plurianual, anual da LDO e da LOA, e isso precisa ser escolhido, e eles precisam escolher quais são as temáticas que irão entrar e que irão sair no orçamento. Sim. Então, por isso que a gente precisa ter a responsabilidade na hora de escolher, e não escolher por um benefício específico que a gente venha alcançar de algum representante político, mas de uma forma, entender ele de uma forma global, de como ele vai representar a gente de uma forma global, porque às vezes a gente pensa no imediatismo, mas o futuro ele é muito mais amplo e pode dar muito mais oportunidade se for feito por pessoas com responsabilidade e com características de compromisso com o povo, com a população. E aí seria exatamente a criação de políticas públicas tão boas que se transformariam em políticas de Estado, que seriam permanentes, independente da mudança de governo, de mudança partidária. E entre essas medidas que podemos classificar, né, como ações afirmativas, podemos mencionar aqui o incremento, né, da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego. A gente vê ainda uma discrepância muito grande quando a gente fala de salário entre mulher e homem, né? Executando a mesma função ali na organização. Então, a discrepância é muito grande ainda, a discriminação muito grande ainda em relação a isso, né? Então, o incremento da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego e na educação por via de metas, cotas, bônus ou fundos de estímulo. São algumas ações afirmativas aí que contribuem, né, para o avanço e o desenvolvimento dessas minorias. Ontem a gente foi bombardeado, né, nas redes sociais, na internet, de muitas notícias com retrospectivas, dados que comprovam a importância de implementações voltadas para nós. Tivemos a exposição de motivo para isso, né, que são indiscutíveis, a apresentação dos desafios nos diversos segmentos para uma mulher, de forma geral, sim, sem fazer recorte aqui de cor, idade, profissão, que se fizer já dá mais pano para manga ainda, e demais variáveis que nos coloca no grupo de pessoas em desigualdade, né? E conceituando a desigualdade é um reconhecimento de que existe uma distinção de tratamento. Isso aí é um ganho. Toda vez que se pensar em desigualdade, pensar em se internalizar o conceito de desigualdade, internaliza o conceito de ganho, porque quando se identifica que há desigualdade, identifica que há uma distinção e ali precisa atuar em cima disso. E quando a gente fala, né, sobre ainda esse recorte das ações afirmativas, a gente não pode esquecer as cotas, né? As bolsas de estudo, empréstimos e preferência em contratos públicos, né? E, sobretudo, sobre essas cotas que são fundamentais, que vêm como reparo mesmo, né? Hoje a gente percebe inserção de mulheres nas universidades, principalmente mulheres pretas, né? Nas universidades. Exatamente. Então, diferente de... E aí é importante trazer, né? Qual a diferença entre a política pública e a ação afirmativa? Diferente de políticas públicas, ações afirmativas são políticas com foco específico nas pessoas que pertencem a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente, porque até hoje a gente percebe esse processo, né, excludente, né? Então, as ações afirmativas têm a ver mesmo com reparação. E as cotas raciais são ações afirmativas de integração de pessoas negras nas universidades públicas. Há uma discussão ainda sobre isso, né? Tem pessoas que discordam sobre a importância das cotas, né? Mas a gente sabe que esse processo foi fundamental para fazer com que, inclusive, Juliette, uma jovem mulher preta, ocupassem esses espaços, né? E hoje aqui estamos com uma referência da psicologia comunitária. Exatamente, mas vamos voltar a falar sobre isso em questões do ordenamento jurídico, né? E eu queria só destacar que, embora a maioria das manifestações tenham sido de protesto, o que é completamente plausível, né? Nós temos vantagens que as pessoas não percebem nas entrelinhas, né? Pela nossa capacidade, pela nossa responsabilidade. Lógico que, inicialmente, a questão doméstica, né? A mulher é muito vinculada com essa questão doméstica, mas, diante de outro ponto de vista,
nós temos aqui, eu queria trazer só uma curiosidade bem legal, gente, bem bacana, que é o fato de que as pesquisas indicam que as verdadeiras tomadoras de decisões de consumo para o marketing são as mulheres. Eu não sei se vocês se atentaram, mas os avatares virtuais, aqueles que ficam disponíveis para contato mais personalizado, né, nos sites, personalizados entre aspas, né, porque acaba sendo de inteligência artificial, são em sua maioria figuras femininas. E isso é uma estratégia comercial. Observe, eu não vou falar o nome da empresa e de uma das influenciadoras virtuais que mais tem seguidores, que uma das mais que tem seguidores aqui no Brasil. Para não fazer um merchan para ela, mas é muito conhecida. O nome dela só tem 2 letras. E ela é muito conhecida, muito seguida, e é uma figura feminina. E não só isso, as assistentes virtuais em geral, né? Temos as vozes femininas no Google como um assistente virtual. Creio que isso envolve aspectos emocionais, né? Da intervenção feminina no cotidiano. A gente sabe da importância de cada um, da importância do homem, da importância da mulher, cada um com seu papel. Não existe, aqui não estamos aqui para fazer ranking de quem é melhor, de quem é pior, só estamos diferenciando funções, né? Eu sei que a mulher se sente acolhida pelo homem, assim como o homem se sente acolhido pela mulher. Nós temos aqui um homem no meio de 2 mulheres, e eu sei que as emoções dele em relação ao fato de estar com 2 mulheres é diferente de se ele estivesse só com dois homens numa sala fechada. E isso daí é um ponto que merece destaque. Se você vê as grandes empresas de assistentes virtuais como Google, como Apple, todas são vozes femininas, né? Alexa, tudo vozes femininas e avatares femininos. Então, traz a ideia de acolhimento, traz a ideia de que, no final das contas, ela toma a decisão, no final das contas, ela tem um senso de responsabilidade, de crítica maior, e isso é um ponto super positivo e mostra a nossa importância, embora haja muita desvalorização ainda a respeito do papel da mulher e fique subjugando todas as características dela, habilidades e competências, e voltando só para questões domésticas, né? E não para questões de mercado, para questões financeiras. E a gente viu isso muito nas redes sociais falando sobre isso. Eu vi uma fala da ex-ministra do STF falando que nós nunca nos calamos, nós fomos caladas. Mas a gente sabe que desde dos tratados, dos pactos internacionais de direitos humanos, eles já envolvem a temática mulher, são direitos de primeira geração, são temáticas que nunca deixaram de existir, porque há um reconhecimento dessa desigualdade, embora não sejamos minoria, sejamos maioria no mundo. E a gente sabe também que, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de políticas públicas aqui no Brasil. A política pública aqui no Brasil é diferente da política pública colocada em outros países, com outra cultura, lógico, porque cada país tem a sua demanda. Então, vão avaliar, vão estabelecer critérios com base nos dados que forem levantados em relação ao aspecto material do que a gente chama do ordenamento jurídico, né? Nós temos o aspecto formal, que é o aspecto positivado na lei, do ordenamento jurídico. Nós temos o aspecto material, que é o aspecto exatamente da realidade, é o aspecto fático, é o aspecto que se amolda ao caso concreto. E no aspecto material é que tem falhado a colocação da inclusão das pessoas em vulnerabilidade nos espaços em que deve ocupar. E é uma reflexão assim tão potente essa, né, que você traz, e eu custo aqui, na verdade, eu insisto aqui em trazer a importância do dia 8 de março, né, para a gente repensar e por que essa data, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a data foi resultado, né, de anos de luta por igualdade de gênero, né, e contra qualquer tipo de violência e discriminação. E muitos dos retornos e resultados que nós temos hoje no século XXI tem a ver, né, e são frutos
desses movimentos, né? E eu gostaria até de trazer aqui algumas principais conquistas das mulheres ao longo desse processo histórico, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva aqui de pontos importantes, aí eu começo lá desde 1827, que é quando as meninas são liberadas para frequentarem, né, a escola. Então, foi uma conquista muito importante esse processo da inserção à escola. Tivemos também, né? Em 1852, o primeiro jornal feminino. Daí a gente já começa aí a perceber a potência mesmo da mulher, né? E muitas mulheres, nós temos exemplo disso, Joana d'Arc, que é uma referência também dessa luta, né? Pela inserção das meninas na área educacional, que muitas se faziam de escritores, né? Porque ainda lá naquele tempo não se aceitavam muito, né, o jornal feminino. Mas, enfim, em 1852, o primeiro jornal feminino. Em 1879, mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado, né? O Partido Republicano Feminino, que reivindicava o direito ao voto e a emancipação feminina. Olha só quantas lutas importantes para a gente ser o que a gente é hoje, né? Então, sobre essa questão do silenciamento, Drica, é um fato. Eu acho que a gente ainda vive isso hoje, né? Muitos continuam nessa lógica de nos silenciar. E quando a gente tenta ecoar a nossa voz, somos taxadas de tristes, loucas ou má, né? Então, veja, é uma contradição ainda muito grande. Mas, enfim, em 1932, ali, mulheres conquistam o direito ao voto. Em 1962, criação do Estatuto da Mulher Casada. Em 1977, é aprovada a lei do divórcio. Em 1979, direito à prática do futebol. Inclusive, nós temos lá na comunidade, aliás, em várias comunidades, né, de Salvador, a gente percebe núcleos esportivos, né, feminino. Então, o quanto que isso também é importante, né, para a nossa sociedade, a inserção da mulher nesses espaços, né? Então, a gente precisa cada vez mais fomentar o esporte, o futebol feminino, né? Em 1988 também ali, o primeiro encontro nacional de mulheres negras. 2006, a gente tem como referência, né, até hoje, a Lei Maria da Penha. 2015, é sancionada a lei do feminicídio. Infelizmente, são acontecimentos que nos atravessam até os dias de hoje. Basta a gente ligar a TV que a gente vai ouvir algum tipo de noticiário, né, relacionado a essa questão do feminicídio. Parabenizar aqui todos os movimentos, a UBM, né, nós temos aqui vários movimentos que estão, né, nessa luta, na defesa, né, pelos direitos da mulher, enfim. Ontem, inclusive, foi um movimento tão lindo que aconteceu lá no Campo Grande, em alusão, né, ao dia 8 de março. E a gente também não pode esquecer que em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Então veja que são diversas ações, né, diversas leis que nós temos hoje, fruto dessa movimentação que começou, né, com as mulheres de tempos, né, de tempos atrás. Então a gente precisa afirmar essas lutas, potencializá-la cada dia mais e não se permitir ser silenciada. Em qualquer lugar, vão tentar calar nossa voz, mas a gente precisa resistir todo tipo de opressão. Na área organizacional, é algo que é muito presente, sabe? Da gente perceber esses conflitos, esses preconceitos. Atuei, por exemplo, em uma instituição por 5 anos, logo ali, recém-formada. E aí já vi um dilema, né? Recém-formada, se inserindo no mercado de trabalho, com as próprias inseguranças, e adentrar em uma organização grande para coordenar pessoas. Então, vários desafios ali. E mais um desafio, que é o fato de você ser mulher, ocupando um cargo de liderança. Isso atravessa, e muito, mexe com o nosso psicológico, mas na qualidade de gestora, também eu gostaria de chamar a atenção de alguns gestores em relação a isso.
É importante trazer essas pautas, é importante treinar, né? Treinar essas pessoas, treinar os seus líderes e trazer essas políticas de conscientização mesmo dentro do organismo, né? Do processo organizacional. As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsória, e com os objetivos de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Por isso que eu disse que varia de país para país. Né? A finalidade é garantir a igualdade de oportunidades e tratamentos, promover a inclusão, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros e outros, muitos outros, né? Com o foco de neutralizar esses efeitos discriminatórios, tem o caráter de acelerar a igualdade substantiva dos vulneráveis. Eu gosto dessa expressão, de acelerar, né? Tipo, tivemos um tempo perdido muito grande, né? Então, acelerar a igualdade, né? E para que isso ocorra, é indispensável a internalização do termo diversidade, que é exatamente do reconhecimento do multiculturalismo e multipluralismo, que é a realidade do nosso país, né? É se apropriar de um pensamento de decolonização. E que, para isso, é necessário o envolvimento, né, da população através dos fóruns, sindicatos. É importante a população entender o seu papel, né, nesse processo todo. Exatamente, né? Que se depreende de uma lógica de um único mundo possível, de que a lógica da modernidade capitalista e se abre para uma pluralidade de vozes e caminhos, né? Resumindo, trata-se de uma busca pelo direito à diferença e uma abertura para o pensamento do outro. As políticas afirmativas, ela está abrindo espaço para o pensamento do outro, para a aceitação de que vivemos num mundo pluralista, multipluralista. E há uma contradição nessa fala também, porque as ações afirmativas vêm nessa perspectiva, né, da demanda do outro, mas também a gente sente falta da coparticipação desse outro na construção dessas ações afirmativas, porque de repente a gente já encontra tudo pronto, né? Então vou chamar a atenção de novo aqui das psicólogas, dos psicólogos, assistentes sociais, né, a fomentar essa discussão, porque a gente precisa fazer parte, né? Envolver também a população através, como eu trouxe aqui, né, dos sindicatos, conselhos. A gente precisa fazer essa participação mais ofensiva, no momento ali de pensar que política é essa, qual o objetivo dessa política, sabe? Ouvir quem está na ponta. Exatamente. Isso é fundamental. Não só o pré, mas o pós, o controle, né? O controle interno, o controle externo, que é feito por organizações governamentais, mas o controle da população também. Né? A gente sabe, por exemplo, na esfera federal, nós temos o controle da CGU como interno, do TCU como controle externo, e cada ente tem os seus controles internos e externos, mas precisa também da ação de controle. Sim. De como ficou o resultado disso e do monitoramento em todas as fases, para saber se não precisa haver alguma mudança e alguma relocação de insumos ou verbas, ou seja, como for, ou acréscimo, de repente, já que nós temos, no ciclo orçamentário, nós temos leis anuais, com base em dados, que é muito importante. Como a gente tem destacado aqui a questão administrativa, o quanto é importante o conhecimento, o quanto é importante a gente não pular as postagens que a gente vê, porque nas redes sociais hoje, a realidade de hoje no Brasil, na América Latina, na África, em países da África, esse é um dado do IPEA, gente, não é um dado meu, não. É um dado do IPEA, é de que as pessoas consomem notícias por redes sociais. Elas não consomem mais por blog, não consomem mais as notícias de caráter informativo feito por jornalistas capacitados e profissionalizados por isso. Normalmente são redes sociais, o que acaba sendo de alguma forma superficial, né? E que prejudica o conhecimento da população, porque influencia às vezes de uma forma negativa.
Mas existem também hoje a presença nas redes sociais, das instituições governamentais. As pessoas não deixem de seguir órgãos até institucionais, órgãos sérios que trazem dados que confrontam, inclusive, a aplicação de verba do governo, a aplicação de verba estadual, municipal, federal, confronta. E a gente teve um exemplo muito forte disso na última eleição, né? A enxurrada de fake news que a gente recebeu via redes virtuais, né? O quanto que esse bombardeio dessas informações falsas prejudicou a população, né? Muitas informações ali distorcidas, muitas fake news. Então, o quanto que a comunicação ela é importante também nesse processo, né? Mas que comunicação é essa? Né? Que qualidade é essa? Porque o processo democrático, né, da comunicação, ela vem justamente para servir de suporte, né, no que se trata aqui, o que a gente está aqui debatendo sobre políticas, né? Então, é apresentar fatos reais. E então cabe também nós, cidadãos, né, perceber a veracidade, ter discernimento, porque são tantas informações distorcidas. E se você não tiver esse olhar mais analítico, mais sistêmico, você acaba se corrompendo com aquilo, né? Como aconteceu aí. Imagine só essa situação, né? Nós tivemos aí aquela coisa toda do Bolsonaro, do Lula. Então, veja, muitas informações. E tem tiveram pessoas que ficavam assim, em quem acreditar. Então, a gente precisa de uma fonte segura, né? Fazer essa busca, essa pesquisa. E ter cuidado com os recortes, né? Pois é, você trouxe sobre essa questão de verbas, né? O quanto que isso também é importante para quem está ali executando um serviço de levar essa informação, de trabalhar no processo de construção e desconstrução mesmo, né? De pensamentos. E hoje eu percebo que tem grupos em comunidades fazendo esse papel, né? É como se eles estivessem executando um serviço de agente comunitário, mas, em verdade, são multiplicadores, né, do saber. E isso é importante, são as lideranças. É importante, só que muitas vezes essas lideranças que têm um papel fundamental ali na sociedade, elas não são assistidas. Isso, né? Elas não têm suporte, então elas começam a se organizar com a estrutura própria, né? Não que tem suporte nem de que não consegue, financeiro e nem de conhecimento. Pois é, então assim, tem muita boa vontade em querer. Por exemplo, lá na comunidade do Calabetão, eu pretendo trabalhar com um grupo focal, um grupo específico, né? Com mulheres, né, vítimas de violência ou não. Mas veja só, é um recorte tão bacana para a gente dar espaço de voz e de escuta a essas mulheres e que muitas vezes a gente não consegue ter esse suporte, sabe, para executar, para dar continuidade. Então, eu ainda tenho um suporte que é o conhecimento da psicologia, mas quem não tem, né, esse conhecimento técnico, não tem um conhecimento financeiro, como argumentar, como abordar ou captar a população para fazer parte desse núcleo, né? Um personagem, um agente público que vem, às vezes nós temos, lógico, que nós temos aqueles, os famosos que carregam votos, né? São pessoas famosas e tal, mas nós temos pessoas comprometidas com amplo e vasto conhecimento no poder e que como essas pessoas vão confrontar isso? Quais perguntas elas vão... Como ela vai conseguir visualizar isso de forma globalizada e de forma específica? Porque, lógico, que em tudo haverá ganha, haverá perda. Uhum. E aí precisa ponderar. Vem o processo, né, de retroalimentação, porque muitas vezes você acaba não dando continuidade àquela intervenção que você iniciou por falta desse apoio, né, por falta dessa verba mesmo para continuar o trabalho, tá certo? Na comunidade, nesse grupo específico. Exatamente. Isso é uma característica de políticas públicas, que são características reprimidas, de políticas públicas reprimidas. Conseguiram colocar na agenda, conseguiram iniciar, mas ela ficou ali reprimida. Ela não deu continuidade, ela não andou, né? E tem diversas outras características de omissão, e a gente tem inúmeros conceitos e doutrinadores aí falando sobre todo o cenário e referencial teórico de políticas públicas, né? E isso é muito importante, porque precisa, como você falou da educação, a pessoa precisa realmente estar ali
revestida de conhecimento para poder debater. Ela precisa de assistência para poder ter essa fala, essa voz e esse confronto e discernir. Porque é muito difícil, a gente pensa que é fácil, mas eu não visualizo assim como as pessoas entendem a função do político, como eu venho sempre falando que o político ele é um mediador de conflitos, ele está ali a gente precisa do Estado, gente. O Estado ele é uma forma de intervir no país, na soberania do país, em defesa das fronteiras do país, em defesa da economia do país, e a gente tem a prova viva disso quando o liberalismo, lá com a queda da Bolsa de Nova York em 29, veio e arrasou com o país, e o Estado precisou intervir, e aí mostrou o quanto o capitalismo aplicado totalmente, aqui eu não estou fazendo defesa de modelos econômicos, que fique isso claro, nem em relação a capitalismo, socialismo, comunismo, não estou fazendo isso. Mas a gente precisa fazer isso. Não, eu só neutralidade não cabe aqui. Não, eu só estou fazendo só estou pontuando o quanto esse ápice do liberalismo econômico, em que o mercado se autorregula, provou com a queda da Bolsa de Nova York que o mercado não se autorregula. Então, as empresas faliram e aí o governo precisou injetar verba para poder o país não quebrar. É interessante isso, porque eu pensei aqui agora nas 3 práticas que nós temos, né? Que é a prática tecnológica, a prática da praxis, né? E a prática da arte. Só que essa tríade aqui, elas são atravessadas pelo capitalismo. Não tem pra onde correr. Eu não estou aqui para fazer defesa de modelos econômicos. Eu só estou assim, pontuando a questão da importância da intervenção estatal em um país soberano, em Estado-nações modernas, porque é uma forma de proteção. E na luta dos interesses do país em relação aos interesses de outros países no mundo, porque cada país vai fazer pacto, tratado e acordo para benefício próprio. Então, o nosso país também tem que se posicionar em benefício da nossa realidade, da nossa cultura, do nosso povo. Adriana, esse espaço aqui é meu, é seu, certo? Aqui não cabe julgamento. A gente está vivendo a biopolítica. Foucault já dizia isso. O que impera hoje é o poder. Não tenha medo não, mamãe. Fale sobre isso, Adriana! Vamos finalizando aqui o nosso encontro, né? Pois é, o tempo passa aqui que a gente... então, a gente não está acompanhando aqui as mensagens, se alguém fez alguma pergunta. Mas, gente, vocês não fiquem preocupados, não, porque, assim, a gente recebe feedback de vocês durante a semana e isso depois é pauta dos próximos programas. E a gente vai melhorando também com esses retornos que vocês nos dão. Isso, claro, não somos donos da razão, não estamos aqui fazendo inclinações, queremos ouvir você, fazemos aqui o programa para você. Eu queria destacar sempre isso, que quando a gente pensa e a gente planeja, a gente pensa e planeja no usuário, no internauta que está ali acompanhando, nas categorias que estão aí lutando. Uma dúvida, internauta, é que na semana passada você acabou trazendo um questionamento para mim, Adriana. Eu tenho que liberar aqui para o pessoal. Eu falei telespectador, porque é uma tela do celular do Instagram. É internauta ou telespectador? Nós temos Vamos pesquisar. Usuário. Hoje em dia o negócio está tão... O nosso dicionário está tão assim diversificado que hoje em dia você pode tudo. Telespectador por conta de uma tela do celular. Não, gente, é o internauta, o usuário das redes sociais. Sim. Você pode usar o termo, mas fique à vontade. A pessoa entende lá que está se referindo. É que depois que a gente desliga aqui, né, a discussão começa a fluir, né? O que a gente precisa melhorar. Isso é bacana, né? Essa troca que nos coloca nesse lugar. Mas, enfim, gente, as políticas afirmativas, ela tem linha muito tênue em relação às questões das políticas públicas e elas vêm com esse caráter que, em resumo,
buscar pelo direito da diferença, né? É fazer a abertura para o pensamento do outro. No nosso país, assim, eu queria só esclarecer que nós somos uma nação, um estado de muitas nações, é porque são conceitos diferentes, a gente às vezes não entende muito de conceitos, é um pouco... E isso é você que está trazendo aqui. O conceito de Estado, ele é único e ele regulamenta tudo. E aqui no país nós estamos concentrados, o chefe de governo e o chefe de Estado, na pessoa do presidente, ele que vai lá fora e que faz os combinados em relação aos tratados internacionais, as convenções. Alguns, passam pelo rito de legislação constitucional e se tornam emendas à Constituição, que quando ela entra na nossa Carta Magna, que é a nossa lei maior, ela é imbatível. Quando se trata de direitos humanos, todas as temáticas relacionadas a direitos humanos Que aí é um tema, viu, Drica, para a gente pensar na próxima, direitos humanos, para quem, né? Para quem direitos humanos? E a gente precisa pensar também que nessa condução aí, você trouxe o recorte, né, do nosso presidente, a gente precisa de aliados também, tá? Porque não se decide sozinho, embora seja o presidente. Então, aí já envolve uma questão mais política, né? Ele faz a reunião com os grupos que fazem participação normalmente no mundo ocidental, gente. No mundo ocidental, normalmente na ONU, e nós temos aqui a organização também interamericana, que tem os tratados específicos. Sim. E que engloba muito, a temática de mulher é muito inserida. E, de fato, a gente vai ter que finalizar aqui o nosso programa. O desejo de falar sobre esses recortes é muito grande mesmo. São coisas que nos atravessam diariamente. Eu costumo dizer que até o preço do pão... vou embora. Até o preço do pão, meu povo, é discutido na política. Então, venha. Eu também não quero ir, não, Adriana. Mas a gente precisa encerrar. Tem outro programa aqui ainda, né, Ailson? Eu vi chegando aqui na porta, eu vou citar o nome dele. Nosso grande empresário aí, né, que está com a gente, que defende a classe trabalhadora também aí. Paulo Mota, um abraço. Obrigada aqui pelo espaço. Gente, muito obrigada. Eu vi a cabecinha dele aqui, viu? Gente, muito obrigada. Eu fico participando sempre. Me perdoem, mas a gente tenta. Um grande abraço. Bom final de semana. A todas. Todos e todes. Tchau, tchau. Programa Você Pode. Programa Você Pode. Aqui na Rádio Cruzeiro, das 10 às 11 da manhã.